Boa noite. Ele pretende integrar ciência e sociedade e, com isso, melhorar a situação da pesquisa científica no Brasil, que há décadas pede mais dinheiro e mais atenção. No centro do Roda Viva esta noite, o ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Carlos Bresser Pereira. Quando assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, em janeiro, Luiz Carlos Bresser Pereira ampliou um pouco mais seu extenso currículo, marcado por uma rara conciliação entre vida política e intelectual. Bresser Pereira, 64 anos, é formado em Direito e Ciências Econômicas na USP e mestre em Administração pela Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Ele é um dos fundadores do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Foi professor titular e coordenador dos cursos de pós-graduação em Economia da Fundação Getúlio Vargas e professor visitante da Universidade de Paris. Já publicou mais de uma dezena de livros sobre administração e economia. Ficou conhecido na vida empresarial como diretor administrativo do Grupo Pão de Açúcar, onde atuou por quase 20 anos. Entrou na vida pública em 83, como diretor-presidente do Banespa, o Banco do Estado de São Paulo. Depois, foi ministro da Fazenda no governo Sarney em 87. Retornou à esplanada dos ministérios em 95, como ministro da Administração de Fernando Henrique Cardoso, com a missão de encaminhar a reforma administrativa e modernizar a administração pública. Bresser Pereira deixou a administração para Cláudia Costin, no segundo governo Fernando Henrique, e assumiu o Ministério da Ciência e Tecnologia, acumulando também o cargo de presidente do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq. A área sob responsabilidade do ministro, historicamente, é uma das que mais reclamam da falta de verbas e de políticas de incentivo. Investe-se pouco em pesquisa científica no país e só uma pequena parte dos resultados é repassada para a cadeia produtiva. O diagnóstico já é conhecido. O desafio colocado é o de fazer a aproximação entre a indústria e o conhecimento científico desenvolvido no país, integrar ciência e sociedade e deixar o Brasil em condições de dar respostas técnicas e éticas a questões que o avanço científico às vezes coloca no horizonte humano. O século XXI é tido como o século da biotecnologia. Os alimentos transgênicos, a manipulação genética, os riscos da dependência das multinacionais da biotecnologia trazem desafios também ao Brasil. O país tem a maior biodiversidade do planeta, mas tem pouco domínio tecnológico na área. Ciência e sociedade terão de decidir como controlar esses recursos e como utilizá-los da melhor forma. Para entrevistar o ministro Luiz Carlos Bresser Pereira, nós convidamos o professor de farmacologia Sérgio Henrique Ferreira, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. O professor de filosofia José Arthur Gianotti, presidente do SEBRAP, o Centro Brasileiro de Análise de Física da Universidade de São Paulo, José Fernando Pérez, diretor científico da Fundação de Amparo à ESP. A jornalista Mônica Teixeira, apresentadora do programa Opinião Nacional da TV Cultura. O jornalista Ricardo Arnes, redator-chefe da revista Super Interessante da Editora Abril. A jornalista Cláudia Tavares, repórter da TV Cultura, que vai apresentar aqui as perguntas dos telespectadores, e o jornalista Ulisses Capozoli, repórter da área de Ciência e Tecnologia do jornal O Estado de São Paulo. O Roda Viva é transmitido em rede nacional para todos os estados brasileiros e também para Brasília, e você pode fazer perguntas pelo telefone 011-252-6525. Pode ainda utilizar o nosso fax, que é 011-3874-3454. E ainda o endereço eletrônico do programa, que é rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro, boa noite. Boa noite. O Ministério da Agricultura autorizou hoje a comercialização de 5 variedades de soja transgênica no Brasil. O senhor já havia declarado aqui mesmo na Opinião Nacional, há tempos atrás, no dia 19 de março, que era favorável a essa atitude. Mas a gente já verifica hoje nas notícias aqui das agências algumas críticas em relação a essa decisão, considerando que ela é uma decisão apressada. Como é que o senhor avalia essa situação? Eu acho que é uma decisão muito bem tomada, não tem nada de apressada,
está até um pouco atrasada. Teve um problema de intervenção, de uma ação que segurou por algum tempo essa decisão. Veja, em primeiro lugar, do ponto de vista científico, quer dizer, ou do ponto de vista da segurança, da biossegurança. Existe no Brasil uma lei. A política de biossegurança no Brasil foi definida pelo Congresso Nacional através de uma lei. Essa lei, né, definiu os princípios gerais, né, da biossegurança e criou uma comissão de biossegurança chamada CTN-Bio. É uma comissão formada de 36 pessoas, metade das quais cientistas, indicados pelas sociedades científicas brasileiras, 36 entre suplentes e efetivos, são 18 e 18, que tem como dever e responsabilidade examinar cada caso, né, cada produto transgênico que é oferecido e verificar qual é o seu risco do ponto de vista de saúde e do ponto de vista de meio ambiente. A CTN-Bio examinou estes produtos, esses 5 produtos que você me conta agora que o Ministério da Agricultura autorizou o plantio, fez todos os testes que achou necessários e autorizou-os. Não acho nada mais correto, mais preciso do que isto, né? Agora, o Ministério da Agricultura tinha um problema também econômico. O Brasil é um grande produtor de soja. Quer dizer, todos os demais grandes produtores de soja, agora é a parte econômica, né, já adotaram a soja transgênica. Os Estados Unidos começou a adotar a soja transgênica há 3 anos. Em 3 anos subiu de 0 para 54% da produção de soja dos Estados Unidos. Agora, do outro ponto de vista, ministro, não existem países, como por exemplo o Japão e parte da União Europeia, que são contrários à soja transgênica? Essa não seria uma área em que o Brasil poderia atuar, justamente por ser o único país que não tinha a soja transgênica, dos grandes produtores? Veja, eu estive agora na Europa, especialmente na Inglaterra, e a Inglaterra é, entre os países europeus, o país que mais reage ao problema da soja transgênica, porque lá teve o problema da vaca louca, que não tem nada a ver com o problema transgênico, mas criou todo um problema na população, então há uma opinião pública que resiste a isso. Eu não vi nenhuma medida de proibição de soja transgênica ou qualquer produto transgênico na Inglaterra. Está sendo usada a soja transgênica, produtos transgênicos na Inglaterra. Os cientistas estão fazendo pesquisas para desenvolver produtos transgênicos na Inglaterra. A mesma coisa na França, na Alemanha, etc. Quer dizer, o fato concreto, porém, é que esses não são grandes produtores de soja, né? E, portanto, se dão ao luxo de ficarem falando. Mas, na prática, eu duvido que eles estejam dispostos a pagar entre 20% e 25% mais caro por uma soja que seja, digamos, não transgênica. Se houver essa disposição, certamente será possível ao Brasil reservar um espaço para esse tipo de soja Agora, também. ministro, internamente, como é que o senhor está vendo essa questão dos secretários de Agricultura não apoiarem essa decisão? 27 secretários pediram a suspensão da comercialização, alegando que, além de não se ter respostas claras ainda para algumas questões de impacto ambiental e também de efeitos na saúde humana, que o senhor respondeu através da questão da comissão aí, teria um problema de ordem econômica também, uma vez que esses estados teriam que emitir certificados, fazer fiscalizações. Como é que o senhor vê esse aspecto econômico? Bom, eu não estou a par, eu estava a par do Rio Grande do Sul, que estava contra. Que 27 secretários estejam contra, para mim é uma surpresa. Nós temos essas informações. É muito informações. estranho, inclusive, porque, veja, a informação que eu tenho é que no Rio Grande do Sul foi feita uma pesquisa entre os pequenos produtores de arroz do Rio Grande do Sul sobre se eles queriam ou não ter o arroz transgênico. E uma maioria absoluta, né, foi favorável ao uso da soja, do arroz transgênico. De forma que não faz o menor sentido essa posição de 27 secretários. Se fosse 27 secretários do meio ambiente, Agora, essa questão econômica, ainda se justificaria, como é que o senhor vê? deixa eu explicar o problema. Porque a grande preocupação não é com a saúde, a preocupação que existe é dos ambientalistas. Né? Porque, embora, quer dizer, os cientistas todos ou quase todos, não por todos que é um exagero, mas a grande maioria dos cientistas, a unanimidade dos cientistas que estavam na CTN-Bio, que tem o dever e a responsabilidade por esse assunto, foram unânimes. Né? Quer dizer, eles sempre dizem, olha, não que nós saibamos, na medida do que é possível, né, se prever, não há perigo para o meio ambiente. Mas você nunca tem 100% de certeza, você nunca sabe, né, o que vai acontecer daqui a 20 anos ou daqui a 30 anos com o uso de soja ou de produtos transgênicos hoje.
Então, os ambientalistas reagem. É normal que isso aconteça, quer dizer, faz parte da regra do jogo. Agora, o secretário da Agricultura, isso não faz... Agora, ministro, inclusive o ministro do Meio Ambiente também? Então, o ministro do Meio Ambiente... Houve uma reunião em que o governo tomou a sua posição e o único ministro que tinha uma posição diferente e que defendeu insistentemente uma posição diferente foi o ministro Sarney, o que ele fez muito bem, porque se ele não fizer isso, né, como é que ele vai se entender com os ambientalistas que ele não representa, mas com quem ele trata todos os dias? Agora, ministro, independente da posição dos secretários de Agricultura, do Ministério da Agricultura, do Ministério do Meio Ambiente, dos ambientalistas, etc., existe nas pessoas, de maneira geral, uma espécie de recusa, um susto, parece, quando se fala em alimentos transgênicos. Como é que o senhor acha que o senhor acha que deve-se tentar superar isso, ou isso será superado com o tempo? Quer dizer, eu acho que isso será superado com o tempo. Eu acho que dentro em breve serão tantos os produtos estrangeiros que serão sendo produzidos, porque as vantagens que eles apresentam são tão grandes, que inclusive o problema da rotulagem, por exemplo, sobre o qual eu sou a favor, né, isso vai desaparecer, né, dada a disseminação, a difusão da coisa. Por quê? Porque apresenta vantagens, né, vantagens econômicas assim substanciais, torna-se mais econômico, e tem o problema de também tornar o produto melhor. Quer dizer, porque há dois tipos de mutação transgênica que fazem. Estou aprendendo tudo isso, eu não sou cientista, hein? Sou economista. Né? Mas há dois tipos. Um em que você não muda a natureza do grão ou do produto. Você muda a planta, mas não o grão. Quer dizer, é o caso da soja. E outros que você muda substancialmente o produto. Você põe mais proteína, ou põe mais vitamina. Né? No caso da soja transgênica... As empresas não têm feito isso ainda, né? Isso é uma possibilidade, mas... Não, já começam a fazer, não está no mercado. Essa soja transgênica que nós temos aqui, por exemplo, ela não muda em nada a natureza do grão. De forma que se você esmagar e fizer óleo da soja transgênica e de uma soja comum, quer dizer, nenhum cientista é capaz, por mais que faça testes, de saber que é uma e qual é a outra. Então o senhor acha que a questão dentro da população será superada? Eu acho que será superada por esse motivo. Quer dizer, veja, nos Estados Unidos, por exemplo, está absolutamente utilizado. Né? Em outros lugares você pode haver um pouco reações maiores quando você tem... a preocupação não é com saúde. A preocupação com saúde é muito pequena, pelo que eu pude ver. Agora, com o ambiente há uma preocupação que eles têm medo de que, por exemplo, a soja se transmita para outros produtos e isso cria um problema. Né? Quer dizer, então, agora, a ciência, a gente sabe que a ciência é feita não através de certezas, porque certezas não existem, através de probabilidades. E o que os cientistas dizem é que as probabilidades são de que não faça mal nem para a saúde, nem para o meio ambiente. A propósito, e foi isso que levou a CETINI-BIO a tomar essa decisão. Desse assunto ainda, ministro, no último domingo, o programa Repórter Eco, aqui da TV Cultura, exibiu uma entrevista do escritor e cientista ambiental norte-americano Jeremy Rifkin, que lançou aí uma série de preocupações sobre os riscos dessa soja transgênica. Eu gostaria de exibir esse depoimento dele para que o senhor comentasse, por favor. Bem. Caminhar num parque é uma dessas coisas simples das quais o americano Jeremy Rifkin tem poucas oportunidades de usufruir. PhD em Economia e Sociologia, ele é autor do best-seller O Fim do Emprego, que trata de um dos mais graves problemas mundiais. Rifkin recorre mais uma vez à literatura, agora para tocar num tema ainda pouco explorado no Brasil, mas que, segundo ele, vai revolucionar as relações humanas no século XXI, o século da biotecnologia. Este vai ser o século da exploração dos recursos genéticos, explica Rifkin. Deixamos a valorização dos combustíveis fósseis, metais e minerais para entrar na era dos genes. Genes para tudo, para comida, construção, energia, fibra, medicina. A grande polêmica do próximo século é o poder da ciência, precisamente da genética, na geração de seres humanos. Jeremy Rifkin alerta para os riscos do homem ser o arquiteto de sua própria evolução. Daqui a 20 anos, os avanços da ciência permitirão aos pais escolher geneticamente seus filhos. Com a nova tecnologia, teremos a perigosa oportunidade de brincar de ser Deus. A agricultura é outro terreno fértil para a utilização dos avanços genéticos. A grande polêmica são os alimentos transgênicos,
que tem sementes modificadas geneticamente nos laboratórios. Rifkin é totalmente contra os transgênicos. Ele exemplifica suas preocupações com a possível entrada no Brasil da multinacional americana Monsanto, fabricante de sementes transgênicas de soja. Rifkin explica, as sementes não podem ser reaproveitadas e obrigarão os fazendeiros a uma dependência absoluta da Monsanto. Ele aconselha o governo a manter longe daqui experimentos como as sementes transgênicas da Monsanto, por questões ambientais e econômicas. Mas o norte-americano afirma ser indispensável a formação de uma nova geração de cientistas com a missão de controlar todos os recursos disponíveis no país. E o escritor americano adverte, a biotecnologia poderá gerar uma nova forma de contaminação ambiental, a poluição genética. Ela é muito mais perigosa que a poluição química ou nuclear. Para explicar, cita mais uma vez as sementes de soja modificadas em laboratório. Elas têm um gene especial em seu código genético que tanto resiste aos insetos como aos herbicidas. Se através da polinização esta característica se espalhar entre ervas daninhas, em breve teremos áreas inteiras também tolerantes aos insetos e aos remédios. Quem vai pagar por isso? Ministro, o senhor estava aí dizendo que ia comentar o assunto, vamos lá. Não, eu acho, para começar, quase que absurdo que a Roda Viva traga o Jeremy Rifkin aqui. Né? Porque o Jeremy Rifkin não é cientista como eu também não sou nessa área. Ele é economista e sociólogo. E escreveu um livro que eu li, chamado O Fim do Emprego, que é um péssimo livro. Né? Um livro de um economista divulgador de baixa categoria, que faz previsões alarmistas, sem nenhuma base na teoria econômica mínima que eu conheça. Né? Quer dizer, este homem agora vem falar como se fosse autoridade sobre biotecnologia, quer dizer, realmente não é uma coisa séria. Eu não tenho nenhum respeito por ele, nem pelas ideias que ele tem, especialmente nessa área. Eu também não mereço respeito enquanto cientista dessa área. Quando eu falo sobre ciência nisso, eu apenas reproduzo as posições da comissão do governo que o Congresso criou para definir posições sobre isso. O professor Sérgio tinha um comentário, não é isso? Bom, eu represento a SBPC. A SBPC teve uma posição extremamente calma e tranquila frente ao problema. Ela nunca é contrária à introdução de novos avanços tecnológicos, seria absurdo ser. Mas, por outro lado, ela também tem uma visão de precaução. Se nós pegarmos, por exemplo, o que está acontecendo hoje com a carne americana, ela está banida do mercado europeu por causa da utilização de hormônios, que nunca foi contestada nos Estados Unidos. Os hormônios são feitos nos Estados Unidos. A soja transgênica também é feita nos Estados Unidos, é elaborada nos Estados Unidos, os royalties pertencem aos Estados Unidos. Nunca foi contestada por eles. Há problemas e quando se trabalha em saúde pública, quando se desenvolve um medicamento, a gente tem que ter uma absoluta convicção que esse medicamento não terá problemas na população. E se faz estudos no corpo humano, em grupos, etc., inclusive no próprio problema do ambiente. Bom, uma coisa que a gente tem na introdução, e isso o público tem que entender, quando algo é feito pela agricultura, pelo processo clássico, se leva 10, 15 anos para desenvolver um novo produto, uma nova planta que vai entrar no mercado, ele já sofreu todo o processo de interação com o meio ambiente, com interação com a flora, com a fauna, etc. E com isso ele já está incompreendido que ele está adaptado ao estresse ambiental. Todavia, quando se pega uma soja transgênica, onde o número de mosquitos, a qualidade do solo, etc., e se passa a um ambiente como o nosso, dever-se-ia, por questão técnica, fazer uma análise de adequação. E quando nós pedimos moratória ao problema, exatamente como fez a Inglaterra, fez a França, não era só pela questão econômica do processo. Era que, na realidade, nenhum dos pedidos de liberação comercial dos produtos transgênicos está acompanhado do impacto ambiental. Isso é claro. Quando o senhor diz da CPN Bio ter tido a sua opinião, eu posso lhe dizer que pelo menos dos 5 que analisaram o processo, porque a CPN Bio tem um monte de pessoas, mas dos 5 que analisaram o processo, 2 que disseram que não havia nada, que não estava certo fazer aquilo.
havia contradição dentro da análise da economia. O chefe, o Luiz Antônio, por questões políticas, declarou claramente que não havia problemas. Nós temos que entender que transgênicos têm esta característica, uma primeira característica, a análise científica. Depois, tem a análise econômica, que nós estamos vendo que a Europa não aceita, etc. E depois nós temos que entender a outra, que é da política internacional. Quer dizer, o Brasil, eu gostaria inclusive de lembrar uma ideia de que, você lembra de Goethe? O Fausto vendeu a sua alma a Mefistófeles em busca da eternidade. O Marx analisa no 18 Brumário, etc., que a primeira vez foi exatamente tragédia. É o primeiro mandato. A segunda vez era farsa. Nós estamos agora, hoje, com o Fernando Henrique, que não sabe mais como sair do neoliberalismo. Então, tudo tem que seguir o padrão internacional. Nós não temos mais opinião nenhuma. O senhor sabe também que o senhor luta pela sua opinião, nós lutamos pela nossa opinião. Mas hoje nós estamos frente a esse processo. Eu quero dizer que, do ponto de vista científico, não há toda essa evidência que se quer dizer. Do ponto de vista político, existe essa impressão. Do ponto de vista econômico, é claro que nós vamos poder sofrer. Quando o senhor diz que 25% a mais, se for aceitável, isso está tudo errado. Quer dizer, porque, na realidade, o que existe é a venda casada do produto. A semente é vendida casada com o inseticida. E aí o investimento bancário é feito dentro desse casamento. E isso tem causado problemas enormes nos Estados Unidos. Nós sabemos que hoje há brigas da justiça americana contra a Monsanto, por causa das vendas casadas. Será que o Banco do Brasil vai não fazer as vendas casadas, etc, etc? Nós temos que ter um pouco de cuidado com a economia. Quer dizer, a última palavra nunca coube ao cientista, ao político. Vamos lá, Sérgio. São três coisas que você está colocando. Uma, o aspecto científico, outro aspecto econômico e outro aspecto político. No aspecto científico, você entende muito mais do que eu, né? Mas eu continuo me louvando na CTN-Bio. Quando eu cheguei no Ministério e me colocaram esse problema, me informaram também que, em relação à soja Roundup especialmente, da Monsanto, que a CTN-Bio já havia decidido sobre esse assunto. Eu nem sabia o que era CTN-Bio naquele momento. Então, fui me informar o que era CTN-Bio, o que era isso e tal. E o que eu fiz? Eu reuni a comissão, sem aviso do qual era a razão. Estava toda a reunião lá, toda a comissão lá, sentada na mesa. Eu cheguei e disse, olha, eu vim aqui... Era uma reunião normal deles. Só que eu apareci de surpresa. E disse, eu vim aqui para saber se vocês estão perfeitamente tranquilos com a soja transgênica. Se estamos. Ninguém disse um A diferente. Bom, então está aí, quer dizer, eu tinha a decisão formal e eu fui ainda conferir, para não ter dúvidas. Então, eu não posso dizer mais nada além disso a respeito desse problema. Agora, no plano econômico, aí já eu entendo um pouco mais, né? E são dois aspectos aqui. Um é, pode o Brasil deixar de produzir soja quando os Estados Unidos, quando todos os nossos concorrentes, todos, ou seja, os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália e a Argentina, já estão produzindo uma soja transgênica à vontade? Fica muito complicado. Aí tem o outro aspecto econômico, que é o problema do monopólio, né? A venda casada. Quer dizer, não é bem venda casada. O monopólio que a Monsanto, por exemplo, tem, mas não é bem monopólio, porque estão surgindo já vários concorrentes da Monsanto. Que aquela soja só funciona agora, por exemplo, foram 5 que foram aprovados, não foi só da Monsanto, foi de outros concorrentes também. Quer dizer, hoje acho que só Monsanto. 5 variedades Monsanto. 5 da Monsanto. Mas tem outros que estão chegando aí. Quer dizer, essa é uma informação que estão... E a Embrapa está fortemente envolvida, a própria Embrapa está fortemente envolvida em pesquisa não só de soja, mas de vários outros produtos. Agora, quando a Monsanto vende o produto, depois o agricultor fica dependente da semente deles, porque aquela semente que sai não é boa, você tem que usar aquilo. Então, isso é uma vantagem que eles têm, né, nesse negócio. Quer dizer, que faz parte... Mas a nossa soja natural não tem esse problema. Não, eu sei que não tem. Agora, tem uma coisa. É uma coisa, a então, América tem 2 plantios por ano. Nós temos 3. Quer dizer, mas essa é uma coisa que o agricultor pode escolher. Ministro, dizer, o fato concreto é que a gente não pode perder a concorrência nesse plano. Agora, a terceira coisa é o problema político. Só um minutinho.
Quer dizer, do ponto de vista político, né, aí então nós vamos dizer, bom, essa decisão é neoliberal. Isso é uma loucura completa. Quer dizer, eu sou profundamente contra o neoliberalismo, o que quer dizer o Estado estar fora da economia, estar fora, quer dizer, deixar que o mercado resolva todos os problemas. Não se trata disso. Nós estamos controlando muito bem, né, o problema. Quer dizer, e a SBPC declarou no Congresso, uma vice-presidente, não é o nome da Zanca? Ela disse que era fundamental que uma política dessa fosse feita pelo Congresso Nacional. Ora, foi isso que foi feito. Quer dizer, nós temos uma lei muito boa, muito bem feita, recente, e uma comissão criada pelo Congresso. Mas nós temos dinheiro para investir, para investir exatamente no controle do que está acontecendo no ambiente, na população, etc. Onde é que está esse dinheiro que eu não sei? Mas veja, não se trata de ter todos os controles. Uma outra coisa, você que é cientista, eu não sou cientista de exatas, mas eu ensino na AGV, entre outras coisas, eu ensino metodologia científica para economistas. Tem um filósofo ali que pode falar sobre isso também. Bem melhor do que eu ou que você nessa área, da metodologia científica, dos filósofos, que é toda uma questão filosófica. Né? E nós sabemos que certeza absoluta há muito tempo não existe. Desde o Popper você tem no máximo a falseabilidade. Desde o Kuhn você tem, o que você tem? Você tem o consenso da comunidade científica. Então, você querer que agora você tenha absoluta certeza que não faz mal ao meio ambiente, absoluta certeza, você nunca vai chegar a lugar nenhum. Em relação a isso, eu queria colocar algumas preocupações de telespectadores. Então, nós recebemos vários fax, e-mails da Maria, do André, do Valmor, de Uruguaiana, no Rio Grande do Sul. São várias preocupações entre elas. Como é que fica o direito do cidadão de escolher e saber o que está comendo? E outra, o governo, ao liberar as sementes da Monsanto, não está cedendo ao lobby da multinacional? Então, veja, a primeira coisa. Quer dizer, a segunda coisa é uma tolice, né? Obviamente não está. Quer dizer, então está cedendo ao lobby da Monsanto e ao lobby da Embrapa, né? Que está fortemente, com a sua diretoria, seus técnicos, comprometida com os alimentos transgênicos. Agora, quanto ao problema do consumidor, isso é o problema da rotulagem. Né? Eu sou a favor da rotulagem. O problema da rotulagem de transgênicos, você tem 3 posições, basicamente. Uma posição é a posição, ou 4, é a posição de nada rotular, ponto final. Né? Depois você tem a posição de informar que o produto é transgênico quando tiver mudança substancial no produto. Né? Então, se você muda a natureza do grão de soja, e o grão de soja passa a ter mais vitamina, ou mais proteína, ou mais sei lá o quê, então você deve rotular. Se não, não deve rotular. Essa é a posição americana. Terceiro, existe a posição da rotulagem simples. Você rotula dizendo, esse produto contém alimentos... Foi modificado geneticamente. Produto modificado geneticamente. E a quarta diz isso e ainda mais diz quais são os genes que foram introduzidos. Quer dizer, a posição europeia é a terceira. A quarta, acho que só tem... faz pouco sentido. Quer dizer, eu sou a favor da terceira. O governo não tem uma posição definida ainda a respeito desse assunto. Quer dizer, o ministro o responsável direto por isso é o ministro da Justiça, né, porque ele que tem o problema dos direitos do consumidor. E a posição dele é semelhante à minha. E a sua posição, vou acrescentar, a sua posição já se afinou com a do ministro do Meio Ambiente? Porque parecia que havia divergências eu acho que o ministro do Meio Ambiente tem a mesma posição que a minha, eu tenho impressão. Quer dizer, já, por exemplo, técnicos, não digo a Embrapa, mas técnicos da Embrapa me apresentaram dizendo que eles eram a favor da posição americana, só quando há mudança substancial. E qual é o argumento que eles deram? É que é impossível você fiscalizar o produto quando não há mudança substancial. Você só pode, a fiscalização seria muito precária, só se pudesse acontecer na fábrica, quando você vai lá e vê qual é a matéria-prima que você está usando. E se é a planta que você está usando, senão você não consegue, o que seria muito complicado. É um argumento, mas eu assim mesmo prefiro a posição europeia nesse caso, que acho que vai prevalecer no governo. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo e o Roda Viva volta daqui a instantes. Estamos de volta com o Roda Viva, esta noite entrevistando o ministro da Ciência e Tecnologia, Luiz Carlos Bresser Pereira. Você também pode participar do programa fazendo perguntas. Nosso telefone é 011-252-6525, nosso fax 011-3874-3454 e o endereço do programa na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro, eu vou começar passando a bola para a Cláudia Tavares, que tem perguntas dos telespectadores. Preocupação dos telespectadores agora em cima do uso de energias renováveis. O Walter de São Paulo e o José Ângelo de Araraquara, em São Paulo,
se preocupa às vezes com modismos tecnológicos e o que aconteceu, por exemplo, com o Proálcool, se não há uma preocupação de investimento nesse setor? O governo tem demonstrado muito interesse nessa área. Quer dizer, o meu ministério, inclusive, tem participado disso, porque existe, por exemplo, o problema da adição de 3% de álcool ao óleo diesel, né, para movimentar os caminhões, ônibus, etc. E nós foram feitos estudos no Ministério, quer dizer, na verdade o Ministério encarregou laboratórios de fazer isso. E nós temos tido uma posição favorável a isso, isso vai acontecer, por exemplo, a autorização do álcool, que tem uma outra vantagem que é extremamente favorável ao meio ambiente, né? A redução de poluição que o álcool causa é muito grande. Mas no sentido de incrementação do uso do carro a álcool, mesmo como o Brasil já fez. Veja, aí nós temos que... Você fez há um pouco atrás uma pergunta sobre o consumidor. Eu acho que você tem que respeitar o consumidor. Os consumidores brasileiros não querem mais carro a álcool, né? Será? Apesar do subsídio que o carro a álcool tinha, né, ainda tem, né, os consumidores simplesmente disseram que não querem. Então, você não pode forçar, ou então criar um monstruoso subsídio para forçar isso. Eu acho que isso não é bom. Agora, ministro... Entre o quer e não quer, eu acho que nós precisamos talvez mudar um pouco de assunto, porque na pergunta do Sérgio, a meu ver, aparece uma coisa muito interessante, isto é, nós temos uma associação importante que lidera todas as ações científicas brasileiras e que tem uma enorme desconfiança da instituição que foi encarregada pelo Congresso Nacional e pelo governo de decidir a respeito do uso dessas plantas transgênicas. Isto é, está havendo no Brasil, eu acho muito interessante, que é uma desconfiança nas instituições que estão sendo criadas no que diz respeito a tudo que acontece, e em particular em ciência e tecnologia. Muito bem. Você, Luiz Carlos, quando assumiu o ministério, percebeu que havia uma coisa fundamental, que o seu ministério não podia funcionar na tradicional oposição que ele tinha com o CNPq. Você vem, assume o ministério e assume a presidência do CNPq. Ora, toda a comunidade científica ficou altamente preocupada. Houve um artigo da Eunice Durham que você imediatamente respondeu, mas eu tenho a impressão que todos nós ainda estamos sedentos de novas explicações. Isto é, o governo tem uma política de ciência e tecnologia. Para que ele possa operá-la, ele precisa de instituições confiáveis, em particular, instituições confiáveis diante da comunidade científica. Nós vimos agora que o presidente da CNPq, da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, não confia na comissão que acabou de ser criada. Eu pergunto, a política de juntar instituições como o Ministério e o CNPq, que repete, parece que é um viés tucano, de juntar CAPES com o Ministério da Educação, que não tem respeitado uma série de instituições brasileiras nas suas tradições. Essa política, como é que você vê e qual é a posição do CNPq, da FINEP e dos institutos de pesquisa que estão vinculados ao seu ministério diante da nova mexida institucional que você vem com a velha tradição de ter sido já ministro da administração? Ministro Bresser, só para que o telespectador entenda, é mais ou menos como se o ministro Pedro Malan fosse também o presidente do Banco Central? Não, nada disso. Veja, Janotti, primeiro, vou dizer que você fazendo essa pergunta aqui agora, eu penso assim, parece que vem uma pergunta do tempo da Idade da Pedra. No entanto, faz 4 meses que eu assumi o Ministério. Mas eu assumi o Ministério há 4 meses, propus e fiz essa integração, estou fazendo essa integração do CNPq, maior integração, não total, absolutamente, quer dizer, do CNPq com o Ministério de Ciência e Tecnologia, porque havia um conflito permanente entre as duas instituições, com duplicação de esforços de todas as naturezas, com desperdício de recursos, de pessoas, de recursos
quer dizer, afinal, má gestão dos recursos aplicados, além dos conflitos desagradáveis que havia. Quer dizer, eu fiz isso. Houve realmente uma reação. A Eunice fez aquele artigo. Né? Você manifestou a sua preocupação, né, que eu estava esquecendo a diferença entre Estado e governo. Né? Eu lembrei a você, Janotti, você deve estar lembrado também, né, que em 1977, faz 22 anos atrás, eu escrevi um artigo na Folha de São Paulo, na página 3, em plena ditadura, que chamava-se Estado e Democracia. Estado, Governo e Democracia. E dizia o seguinte, esse artigo, né, fazia um protesto contra a violenta intervenção do Estado, do governo, contra a SBPC, que está o presidente dela, quer dizer, que queria fazer uma reunião em Fortaleza. Nós, afinal, fizemos a reunião, eu participei dela, né, na PUC. E eles explicavam como é que o Estado pode financiar uma instituição que é contra o governo. Né? Quer dizer, eles estavam misturando o Estado com o governo, o que é típico dos regimes autoritários. Isso é uma violência, isso é inaceitável. Agora, daí então eu sei bem disso, e eu fazia essa crítica com todos os SRs há 22 anos atrás, né, para defender a ciência e os cientistas, por acaso. Né. Então eu tenho, agora, daí para se dizer, não, o CNPq é o Estado e o Ministério é o governo, isso não faz sentido. O CNPq também é o seu presidente indicado pelo presidente da República, portanto é um cargo também político. Quer dizer, eu fiz essa integração porque me pareceu muito mais racional. Eu acho que um administrador tem que integrar uma equipe para poder funcionar bem, né? Fazendo essa equipe a mais diversa possível, mais variada possível, com personalidades diferentes, etc. Eu fiz isso, né? Mas garanti que os 3 vice-presidentes do CNPq sejam cientistas reconhecidos na comunidade acadêmica. Isso, na comunidade científica. Isso não existia em relação ao presidente do CNPq. O Estatuto não dizia nada sobre isso. Geralmente era, felizmente, porque nós temos... O Estado brasileiro tem tradições. Então, o que aconteceu foi o seguinte, depois de alguma discussão, esse assunto saiu da pauta. Eu vou a reuniões e reuniões de cientistas e não se discute mais esse assunto. Eles estão preocupados com outros assuntos. Estão preocupados com o problema do orçamento, estão preocupados com o problema de como é que você vai aproximar a ciência e a tecnologia das empresas. Esses problemas que são os problemas que eles continuam firmemente. Esse felizmente saiu da pauta porque realmente não é importante, né? Não se revelou importante como uma coisa que merecesse uma grande discussão. Desculpe, eu não... Bom, agora eu quero... Agora, você pode responder, mas eu quero completar a coisa. Agora, você disse, por outro lado, uma coisa muito séria, que aí eu concordo, é que existe uma desconfiança no Estado. Eu acho que, nesse caso agora da soja transgênica, a coisa é pior, não é uma desconfiança no Estado, é uma desconfiança nos cientistas. Né? Eu pensei um dia desses, por quê? Né? Você que é filósofo, eu não sou. Né? Mas eu fiz uma... é mais importante que eu. Então sei. Mas eu estava, de repente, pensando, por que há essa reação assim tão quase irracional, em certos momentos, contra produtos transgênicos em certos setores? E aí eu disse, olha, isso aqui é possivelmente porque tem um elemento aí metafísico, ontológico, desculpe, né? Porque muda a natureza do ser. Né? Quer dizer, então aí começam ideias loucas, não é, sobre a mudança da natureza do ser. Aí eu cheguei e disse para um empresário que também é um grande ambientalista, disse isso, olha, isso aqui é uma visão metafísica, isso vamos fazer uma brincadeira, né? Ele virou-se para mim sério e disse, não, é mais que uma questão metafísica, é uma questão religiosa. Quer dizer, quando você começa a discutir nessa base, acabou a ciência. Sim, acontece. Acabou o Estado, quer dizer, o Estado que e a democracia, acabou a ciência. Não. A questão é mais complicada, a meu ver, e não é da idade da pedra, não. A questão é uma coisa muito importante, a meu ver, que é o caráter das instituições com as quais nós estamos trabalhando e que fazem a mediação entre governo, Estado e sociedade civil. Portanto, a questão é altamente importante. Hoje, por exemplo, a questão se coloca de imediato quando o governo assume uma posição de interpretar uma lei que foi votada no Congresso do seu ponto de vista absolutamente do direito positivo e, portanto, entrando em conflito com uma instituição. Portanto, nós temos aqui uma situação altamente delicada, que é o nível de institucionalização das nossas políticas. Portanto, não é da pedra. Segundo lugar, tá certo?
A questão geral não é da pedra. A questão geral específica a é que é da pedra. específica, desculpe, não é ainda da pedra, porque nós temos uma coisa fundamental. Isso é, nós precisamos saber, no momento que você deixar a presidência, o Ministério de Ciência e Tecnologia, se esta situação de rotatividade dos três presidentes do CNPq, que de fato, como você tem toda a razão, é um cargo de governo e não é do Estado, como é que fica a relação desses presidentes com o resto das representações científicas que estão no CNPq, que estão na FINEP, e assim por diante. Isto é, enquanto nós confiarmos na sua clarividência e no seu bom senso, que é muito conhecido, nós estamos seguros. A minha questão é como fica a relação do governo atual com as instituições que, em geral, precisam ser reformadas e que, no entanto, precisam conservar o seu caráter institucional, como o CNPq, a FINEP e os institutos. Por isso que a minha questão foi mais ampla. Você tem, a meu ver, você fez muito bem em intervir, você sabe muito bem. Mas, a meu ver, a questão é a seguinte: qual é a sua herança do ponto de vista institucional? É essa a pergunta que eu lhe faço novamente. Então, veja, eu fiz essa modificação e uma das coisas que, em função do debate que eu tive com a comunidade, porque eu convoquei uma comissão assessora, tivemos vários debates, eu conversei com muita gente, e nesse processo, por exemplo, a minha ideia original era a de que o presidente, o ministro da Ciência e Tecnologia seria automaticamente, por estatuto, presidente do CNPq. Aí cheguei à conclusão que isso não era bom, né? Isso não está sendo feito dessa forma, de forma que, se for interessante, se o presidente Fernando Henrique decidir amanhã, ou se eu, comigo ou com outro ministro, voltar à situação anterior, ele pode voltar, não integralmente. Não integralmente, por quê? Porque, por exemplo, nesse processo, eu já passei para o CNPq toda a parte do Pronex, que não estava no CNPq, já está no CNPq inteirinha. A parte do PADCT, que era científica, a parte que financiava a ciência, as universidades, institutos isolados, já está no CNPq também. Quer dizer, enquanto que a outra parte ficou na SET, na Secretaria Especial de Tecnologia e Empresa, que é a secretaria que vai tratar os problemas tecnológicos das empresas. Quer dizer, então essas mudanças já foram feitas e eu espero que não revertam, porque há uma unanimidade que elas são boas. Como fica o processo de avaliação? Isso. Sim. O processo de avaliação continua sendo processo de avaliação por pares, como sempre foi. Nós já, aliás, iniciamos logo no primeiro mês de governo do Ministério, nós chamamos todas as comissões assessoras, as CAs, quer dizer, para dar as bolsas, e foi feito, como vai ser sempre feito, através de um mecanismo de pares, com absoluto respeito da comunidade científica, o que é essencial. Mas, ministro, os senhores têm dito que a intenção é transformar o CNPq numa FAPESP. O senhor podia explicar? Isso foi dito várias vezes. Não, foi dito uma vez só. Está aqui o presidente da FAPESP, foi dito uma vez só. Mas ouve-se isso, Não, ministro. deixa eu explicar. Foi numa entrevista que eu dei ao Estado de São Paulo, assim, acho que na primeira semana, eu creio, do Ministério, ou segunda semana do Ministério. E foi para, quer dizer, porque a FAPESP é uma instituição excelente. Né? 10 de janeiro. E eu conheço bem a FAPESP, conhecia mais a FAPESP que o CNPq, para ser preciso. Eu fui secretário da Ciência e Tecnologia também por 40 dias. Deixei de ser porque fui chamado para o Ministério da Fazenda. Quer dizer, então, eu queria com isso mostrar que era uma instituição que ia ter avaliação de pares. Agora, o CNPq já tem tudo isso. Quando eu fui verificar em seguida, que aquela minha frase não era uma frase muito feliz, porque, embora haja diferenças, a FAPESP tem relativamente mais dinheiro que o CNPq, relativamente às demandas, e é extremamente bem administrada a FAPESP. Se você compara, está aqui o diretor executivo da FAPESP, mas se você compara, por exemplo, o custo de overhead, o custo administrativo da FAPESP com o do CNPq, eu creio que aí o CNPq perde, e a gente precisa ir melhorando essa Então é uma coisa administrativa, é isso? O senhor me permite desviar um pouquinho o assunto? Eu queria continuar nesse assunto, se você me permitisse, Felipe, porque na realidade ele foi mencionar a questão da FAPESP, por favor. E eu acho que tem uma coisa importante a ser continuada aqui. O Estado de São Paulo, através da FAPESP, investe 1% de sua receita tributária no financiamento da pesquisa. E esse investimento representa uma contrapartida importante, o investimento que o governo federal faz. Praticamente para cada real que o governo federal investe em São Paulo, há R$1 do governo do governo do Estado investido.
o que tem viabilizado os projetos regulares e uma série de programas especiais. Se todos os estados que prevêem, inclusive em suas constituições, apenas cumprissem o preceito constitucional e repassassem às suas fundações os recursos previstos em lei, nós teríamos uma situação muito diferente, quer dizer, inclusive essa crise conjuntural que passa nos órgãos federais podia ser muito amenizada. A minha pergunta é a seguinte: aliás, esse Estado não só financia, como, pelas próprias palavras do governador, ele está contente em financiar. Não só ele cumpre o preceito, mas ele declara e que reconhece que foi a sabedoria do legislador que definiu que 1% fosse. A questão que se põe então é a seguinte: o que pode o governo federal fazer no sentido de estimular e pressionar os governos de estados que têm em suas constituições previstas essas fundações a que de fato faça esse repasse? Porque nós teríamos uma situação completamente diferente no financiamento da pesquisa nesse país se isso assim acontecesse. Veja, Pedro, eu estava até conversando isso com o Sérgio Ferreira um pouco antes de começar o Roda Viva. Porque, quer dizer, é preciso que haja, não é, da parte. A FAPESP tem uma espécie de contrapartida ao investimento do governo federal, enquanto que os outros estados não fazem quase nada, né? Apesar das suas constituições mandarem que façam, muitas vezes, né? Por exemplo, e agora aconteceu uma coisa muito interessante. Então nós pusemos, quer dizer, chamamos os secretários, os presidentes de FAPESP, assim, nós precisamos forçar, quer dizer, trabalhar para que haja mais recursos vindo dos estados também. E nós estamos com um problema sério, porque houve uma quantidade de comprometimentos feitos em relação ao PADCT, em relação ao FNDCT, muito superiores não ao corte do orçamento, mas ao que era possível, mesmo se não fosse cortado o orçamento. De forma que talvez vocês pudessem, inclusive, participar disso como uma contrapartida e com isso pressionar, né, quer dizer, os seus governadores, as suas assembleias legislativas, etc., a conseguir mais recursos. Ministro... A ideia pareceu que estava bem encaminhada, né? De repente, os secretários se reúnem e o secretário do Rio Grande do Sul, que é o presidente do fórum, faz uma carta bravíssima, dizendo que eu estava querendo fragmentar, né, o sistema de ciência e tecnologia do Brasil. Eu não entendi nada. Falei, que coisa estranha essa forma de a gente, em vez de vir lá e conversar comigo, etc., já sai. Mas aí, eu conversando com outro secretário que estava presente, ele me explicou qual era o motivo da coisa. É que, a partir dessa ideia que circulou, esses secretários e os presidentes das FAPESP começaram a ser pressionados pelos cientistas dos seus respectivos estados para que eles, né, participassem com a contrapartida. E aí eles se sentiram pressionados e fizeram, quer dizer, era mais fácil dizer assim, retira, e vamos mais devagar nesse processo, tal, que eu iria mais devagar, não precisava de carta, né? Era mais tranquilo isso. Ministro, nós temos uma série de e-mails aqui de telespectadores de todo o país, São Paulo, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, com uma série de questões práticas, assim. Como é que o senhor pretende resolver a desigualdade de recursos? O fato da gente ter maior investimento em pesquisa no Sudeste, os baixos valores das bolsas do CNPq e a descontinuidade na pesquisa. Eles querem saber também se não seria possível se ter uma aproximação maior da iniciativa privada para se ter um volume maior de recursos. E eu lembro que o senhor falou na possibilidade de se lançar painéis, logo que assumiu o Ministério, para promover essa aproximação. Como é que estão esses painéis? Bom, tem muita coisa aí. Tem muita coisa. Vamos, quer retomar? O desequilíbrio, por exemplo, né? Quer dizer, o sistema de ciência e tecnologia, o sistema do CNPq, como é o sistema da FAPESP, quer dizer, é um sistema de julgamento por pares, em que você busca a excelência. Então, os pares, quer dizer, para cada área, né, você tem um grupo de 5, 6, 7 cientistas escolhidos pela comunidade e pelo Conselho Deliberativo do CNPq, nem é pela diretoria do CNPq, e essas pessoas, então, recebem as propostas de bolsa de pesquisa, de bolsa de estudo, de doutorado, pós-doutorado, né, e, em função da excelência da qualidade, é que eles, então, isso faz com que eles concedem ou não. Isso faz com que os estados do Sul, né, onde as universidades têm uma qualidade melhor, porque são mais ricas, etc., acabem também tendo mais demanda. No caso de São Paulo, ainda por cima, tem a FAPESP que, né, faz a contrapartida, como nós estamos falando. Quer dizer, enquanto que nesses estados, além de eles não terem esse problema, porque nós não, dado o princípio, nós temos ainda que os estados não cumprem a sua parte, que se eles cumprissem a sua parte, já melhorava bem a situação do cientista. Agora... questão de valores de bolsa. Agora, então vamos fazer uma política regional. Por exemplo, o CNPq tem feito, e eu estou procurando estudar sistemas para a gente poder fazer alguma coisa, por exemplo, na área de extensão.
o governador Tasso Gereissati está fazendo um trabalho muito interessante de extensão científica no Ceará. Né? E se nós pudermos conseguir algum recurso, nós vamos estender isso para os demais estados do Nordeste. Isso a gente pode fazer. Mas há uma parte que os próprios estados lá devem fazer. E essa questão de aproximação com a indústria, o que é possível fazer? Isso é um outro grande capítulo. Né? Quer dizer, este é o seguinte, nós temos, quando nós examinamos o problema da ciência e da tecnologia no Brasil, nós podemos dizer o seguinte, que talvez o problema fundamental foi o assunto que nós discutimos mais amplamente num seminário que nós fizemos sexta-feira passada, lá dentro do Ministério, um seminário de planejamento estratégico do Ministério, que havia umas 4 ou 5 pessoas convidadas de fora. O grande problema que nós discutimos é que a oferta de ciência e tecnologia que há no Brasil, ou seja, o que o governo oferece, o Estado oferece, em termos de universidades, grupos científicos, pesquisa científica, curso de pós-graduação, doutorado, tudo isso, e os laboratórios científicos que nós temos, isolados nas universidades, tudo isso custa, faz com que o Estado seja responsável por cerca de 2/3, quase 70% do gasto com ciência e tecnologia no Brasil. E as empresas, com seus departamentos de pesquisa e desenvolvimento, com apenas 30%. Enquanto que nos países como os Estados Unidos ou a Inglaterra, é exatamente o inverso. Né? Então eu digo, então o que há? Há um problema de falta de demanda. Aí você pergunta, por que há essa falta de demanda? Eu acho que há 4 razões para essa falta de demanda. Uma é que as empresas que gastam mais em ciência e tecnologia são as empresas grandes, que gastam mais, que têm departamentos especiais de pesquisa e desenvolvimento. E as empresas brasileiras hoje não são grandes, são pequenas empresas nacionais. E as multinacionais que estão aqui, que são grandes, essas multinacionais gastam um pouco fora da matriz. Gastam lá. Esse comportamento está mudando um pouco recentemente, mas ainda o grosso do que eles gastam é na matriz. Então, são as 2 primeiras razões. A terceira razão, que é uma razão muito curiosa, é que o sistema de informática está fazendo com que as empresas comprem pacotes, né, para controle da produção, para contabilidade, para finanças, para tudo. Né? E controle de engenharia, de desenho industrial, tudo, pacotes extremamente integrados e prontos, que vêm lá de fora, muitas vezes. Tem alguns que nós já fazemos, graças a Deus. Né? Então, outra vez, né, a pesquisa e desenvolvimento, né, no país diminui. Agora, essas são as 3 razões. Além dessas 3 razões, há uma quarta, que é a ideia de que as empresas conhecem pouco o que os nossos cientistas e tecnólogos são capazes de fazer, e os cientistas e tecnólogos conhecem pouco o que as empresas são capazes de fazer. Aí que entra a questão dos painéis. E aí, então, é que, a partir de algumas experiências que houve dentro do CNPq, na diretoria de programas especiais, de algumas experiências que tem havido no Rio de Janeiro, eu pensei na ideia, e estamos desenvolvendo essa ideia, de nós termos painéis setoriais de ciência e tecnologia. O que serão esses painéis? Serão painéis em que você vai ter, né, para cada uma reunião presencial e um site, uma homepage na internet, viva e atuante. Esses painéis setoriais terão 4 atores. Né? Terão os demandantes, que são as empresas do setor mais importantes. Terão, de outro lado, os ofertantes, que são os laboratórios de pesquisa das universidades e institutos isolados, que estão especializados naquela área. Depois teremos os facilitadores, que serão um banco como o BNDES, uma agência financeira como a FINEP, quer dizer, teremos as associações de classe dos técnicos e das empresas daquela área, e teremos também publicações científicas que se interessem por aquela área. Então, isso são... E, finalmente, o MCT e a Secretaria Especial de Tecnologia e Empresa dentro do MCT será o animador, o 4º ator. Para quando? O mais depressa possível, mas isso nós estamos começando a programar isso. O secretário de Tecnologia e Empresa está 1 mês no cargo, então a gente está... Antes do final do ano nós já teremos alguns painéis. Ministro, isso não cria digamos assim, um vínculo excessivo, e há preocupação na comunidade científica em relação a várias iniciativas do governo da ciência digamos, colocar a ciência a serviço da empresa? Quer dizer,
e desprezando, digamos, a ciência pura, a pesquisa pura e toda... Olha, eu acho que essa Posso pergunta emendar é uma muito questão boa, em cima dessa sua, Marquinhos? Ele está louco para fazer uma pergunta. Não, é justo, você está... Vamos lá. Eu queria fazer, pessoal, bem em cima do que o Marquinhos falou sobre ciência, tecnologia e desemprego. Desde a inclusão da Revolução Industrial, a ciência embutida nas máquinas cria desemprego. Um desemprego bem-vindo porque permitiu que as pessoas deixassem de trabalhar 18, 16 horas por dia, trabalhando 8 hoje. Bom, no Brasil, a gente tem esse problema hoje, criando o que os economistas chamam de desemprego estrutural, não é informática e tudo mais. O Ministério do Trabalho propôs recentemente uma reformulação nos contratos de trabalho para que as pessoas trabalhem sem os benefícios formais, não, da legislação. Eu pergunto ao senhor, o senhor é ministro da Ciência e Tecnologia hoje e é economista também. O que passa pela cabeça do senhor, não, em termos de equacionar mais ou menos essa questão? Não digo que a resolução ela é muito complexa, evidentemente, mas criar uma certa filosofia, um corredor, um caminho de raciocínio, porque na França, por exemplo, não, quando se discute a possibilidade de diminuir a jornada de trabalho, não, dirigido nessa direção, essa questão no Brasil parece que é vista de uma forma herética. Me parece que não tem muita sensibilidade da parte do empresariado para diminuir a carga horária, por exemplo, criando maior oferta de emprego. Não. O senhor, como economista e como ministro da Ciência e Tecnologia nesse momento, que cenário que o senhor imagina para que a gente comece a minimizar um pouco esses efeitos tão perversos do desemprego provocado por uma presença cada vez maior do conhecimento científico e tecnológico na economia e na produção? Bom, eu vou responder a sua questão. Para o senhor responder... Pera, vamos lá. Depois eu vou responder. Nós vamos fazer um rápido intervalo e vamos voltar, porque senão o ministro não vai conseguir responder 3 perguntas. Está muito fácil. Está em cima, né? Não, o senhor vai fazer a sua pergunta. Voltamos já. Do horário, né? Não é que tem intervalo agora. Roda Viva. Toque de classe. Nesta terça, 11h30 da noite. Carlos Bresser Pereira, você, como já é de praxe, pode fazer perguntas pelo 011-252-6525 ou pelo fax 011-3874-3454 e ainda pela internet, onde o nosso endereço eletrônico é rodaviva@tvcultura.com.br. Ministro, a gente foi atropelado aí pelo intervalo e eu queria, então, recolocar a minha questão, que é a seguinte. Nessa aproximação entre empresa e cientistas e comunidade científica, não há o risco de se subordinar uma coisa a outra, ou seja, se subordinar a atividade científica ao interesse das empresas? Olha, se a gente fosse subordinar totalmente essa ideia, sim. Mas, primeiro, existe uma discussão dentro da comunidade científica e dentro do país se a pesquisa científica deve ser induzida ou espontânea. Né? E tem muita gente que insiste muito que deve ser mais planejada, mais induzida, né? Em que o governo define, ou o CNPq e o MCT definem quais são os assuntos prioritários, etc. Eu acho que a gente pode fazer isso um pouco mais, mas bem devagar. Né? Porque é fundamental a autonomia do cientista e ele sabe muito bem o que ele deve pesquisar. Né? A gente pode induzir um pouco, mas nada de violências nessa área. Eu estive agora na Inglaterra, nos Estados Unidos, a posição deles também é muito forte nesse sentido de que é preciso deixar autonomia para os cientistas desenvolverem a sua criatividade. Por outro lado, o que eu observei, conversando com cientistas que eu tenho conversado bastante e ido a todas as reuniões que eu posso com eles, etc., é que os cientistas estão muito interessados no Brasil em fazer pesquisa relevante. Em fazer pesquisa... Tem alguns que querem fazer pesquisa pura e eu acho ótimo. Mas tem muitos que querem fazer... Relevante, que o senhor diz é aplicada. Relevante, quer dizer, mais aplicada, mais interessante e mais relevante para a economia do país. Porque relevante é tudo. Então fica melhor aplicada. Tem muitos. Quer dizer, há uma preocupação enorme em que a ciência se transforme em tecnologia, a tecnologia em inovação. Eles sabem que isso não é um canal direto, é muito mais complicado o processo, mas eu vejo permanentemente essa preocupação deles. Portanto, eu acho que não há, quer dizer, não há esse risco. Quer dizer, seja porque, de um lado, você tem que respeitar a autonomia do cientista, seja, por outro lado, porque eles estão interessados em serem mais práticos sempre que podem. Né? Então, a coisa está bem feita. Em relação à pergunta do Ulisses, que mencionou aí a questão entre ciência, do cenário, desemprego e desenvolvimento científico. Então, veja, a respeito desse assunto, eu até fiz um comentário
aquele livro do Rifkin, né? Que eu acho um livro péssimo. Né? Porque, de duas umas, nós tivemos nesses últimos 20 anos, 25 anos, um progresso tecnológico, científico e tecnológico extraordinário. A revolução da microeletrônica é uma coisa assim de uma violência na transformação do mundo, né? Realmente extraordinária. E nesse processo nós tivemos duas consequências. Uma foi aumento do desemprego e outra foi aumento da concentração de renda. Tem muita gente que pensa que a concentração de renda derivou das políticas neoliberais. Mas tem um papel nisso, mas é um papel secundário. O fundamental foi do progresso tecnológico. Por quê? Porque esse progresso tecnológico, né, que foi rapidíssimo, aumentou a demanda de trabalhadores e de técnicos qualificados e diminuiu a demanda de trabalhador não qualificado. Ora, a oferta de trabalhador não qualificado continuava crescendo, né, e o resultado foi que, é claro, que os salários, né, dos mais pobres baixaram e os salários da classe média mais, qualificada subiu. E você vai ver que a concentração de renda aconteceu entre salários. Não foi de salário para lucro, foi entre salários. Aliás, todas as pesquisas que nós temos de concentração de renda, que o IBGE publica, que o Banco Mundial publica, é fundamentalmente de remuneração do trabalho. Então, isso foi uma consequência. A única solução para isto é você aumentar o seu gasto em educação, educar mais, para aumentar a oferta, né, de pessoal qualificado, aí então os salários se equilibram melhor. Mas aí vem essa outra coisa, né, é que foi o aumento do desemprego. E aí, primeiro, veio a teoria, de um lado a teoria alarmista do desemprego permanente. Isso é uma tolice. Né? Há um desemprego estrutural, eu estou de acordo com você. Estrutural quer dizer, é um desemprego que não é apenas rapidinho. Você, como você faz mudanças muito importantes da demanda por trabalho, né, tem uma opção de pessoas que não estão qualificadas para aquele trabalho, ficam desempregadas. E para você requalificá-las é muito difícil. Alguns já não têm mais condições disso. Então você tem problemas sociais graves com isso. Né? Então o problema, mas não é um problema permanente. Porque a ideia de que você vai ter um desemprego permanente, isso só será verdade na época que nós chegarmos à abundância. Nós estamos longe da abundância, mesmo nos países como a Suíça, ou coisa que valha. Porque aí então você pode começar a fazer a opção entre mais trabalho ou mais lazer. E tem gente já que faz isso, né? Mas ainda é uma minoria dentro da população. Agora, isso é um lado. É a ideia então de que você vai ter desemprego permanente, essas coisas. A outra é a seguinte, não, então esse problema do desemprego nós vamos resolver através da flexibilização do trabalho. E toda a causa do desemprego na Europa é excesso de regulamentação do trabalho. Eu acho que em alguns casos isso é verdade, mas na maioria isso é uma estratégia, não é, muito, quer dizer, de agravar a concentração de renda, essa sim de caráter neoliberal. Eu vou dizer, por exemplo, uma coisa que eu acho que seria importante ter. Né? Nos Estados Unidos, o salário mínimo é substancialmente menor do que na Europa. E os Estados Unidos complementam o salário mínimo com a chamada o imposto de renda negativo. Tax Credit on Earned Income é o nome em inglês dessa história. Ou seja, se você ganha o salário mínimo, mas menos que um certo nível, o Estado, com recursos fiscais, compensa e tem toda uma tabelinha para fazer isso. Né? O que acontece? O que é melhor, o sistema americano ou o sistema europeu? O valor mínimo que a pessoa recebe é o mesmo, vamos dizer. Só que uma parte é o Estado que paga, através do imposto de renda negativo. É muito melhor o americano. Porque o outro causa desemprego, esse aqui não causa desemprego. Né? Porque a demanda por trabalhador vai em função do nível de salário. Então isso era uma mudança que devia ser feita. Agora, quando se começa a tirar direitos do trabalhador em função para aumentar desemprego, para aumentar emprego, eu acho isso muito perigoso, eu tenho muita resistência a isso. Essa ideia de que o modelo americano é muito melhor que o modelo europeu, eu não estou de acordo em absoluto com isso. Aí vem, bom, mas nos últimos 7 anos os americanos cresceram mais do que os europeus. É verdade, mas nos últimos 11, né, nós vimos os dados recentes, a Alemanha cresceu mais do que os Estados Unidos e o Japão cresceu igual aos Estados Unidos. Você tem discutido isso com o ministro do Trabalho, por exemplo? Não, mas eu nem sei exatamente, eu nem tenho essa... Eu queria lhe fazer uma pergunta sobre biodiversidade, só mudando um pouco de assunto. O governo mandou o seu projeto de lei em novembro para a Câmara,
integrando ao patrimônio da União o recurso aos bens genéticos. Isso. Só que esse projeto já está tramitando no Congresso há 3 anos. E no ano passado o governo anunciou a intenção de construir o Centro de Biotecnologia em Manaus. O senhor não tem a impressão que está na hora de se estruturar uma estratégia nacional para a biodiversidade para valer? Uma coisa que mude um pouco, não parece urgente que se amplie o debate sobre essa lei da biodiversidade? O senhor não acha que ou o Brasil valoriza a biodiversidade ou a gente vai ficar em surtos contabilizando o prejuízo? Eu acho que tenho plena consciência completamente fora de moda, mas no caso do GEM dando o potencial brasileiro, não é o caso de falar de uma Genebras brasileira, você acha que o governo deveria levar isso mais a sério, mais a fundo? Olha, eu acho isso extremamente importante. E nós estamos dando uma atenção muito grande a isso. Na verdade, existe um projeto já antigo da senadora Marina Silva a respeito disso. E o governo fez um projeto que pareceu mais prático, mas é bastante parecido com o da Marina Silva. Agora, ao mesmo tempo que há esse projeto, foi verificado que era preciso fazer uma emenda constitucional, uma pequena emenda constitucional, que na emenda se declarava o patrimônio genético do país um patrimônio da União. Então, essa emenda constitucional precisa ser aprovada antes do projeto. Nós estamos dando absoluta prioridade à aprovação dessa emenda. Eu acho que vamos aprová-la rapidamente, porque eu creio que não vai haver discussão possível sobre essa coisa. E aí, então, nós, em seguida, caminharemos para o projeto da biodiversidade propriamente dito e como é que você protege essa biodiversidade, como você protege os direitos, que aí é um processo complicado de fazê-lo, porque você não pode criar patentes sobre os índios que não têm, que desenvolveram isso secularmente, que não sabem, mas você precisa, do outro lado, reconhecer os direitos que eles têm sobre isso. E os direitos que o país tem e que esses índios têm. Então, esse é um processo complicado que a gente tem que encontrar uma solução. Mas o governo vai investir mesmo no Centro de Biotecnologia de Manaus? Isso eu não estou, quer dizer, veja, o Centro de Biotecnologia de Manaus é a primeira vez que eu ouço, para ser absolutamente honesto com você. Isso foi um dos grandes bandeiras do ministro Krause no ano passado. Não, mas eu não estou a par disso. Quer dizer, nós temos em Manaus um grande centro de pesquisa, que é o INPA. Claro. Mas sobre esse centro eu não estou a par. Ministro, eu vou me informar a respeito. Eu queria voltar à questão da pesquisa pura e pesquisa aplicada, em relação com a empresa, etc. O senhor acha que a questão hoje, o senhor acaba de voltar para uma viagem que conversou com muitas pessoas ligadas à política científica, né, me parece. O senhor acha que a questão hoje, a dicotomia é entre pesquisa pura e pesquisa aplicada? Quer dizer, é da pesquisa pura, é necessário que exista essa ciência chamada básica para que os saltos tecnológicos se deem? Como é que o senhor vê, e eu estou perguntando isso porque, qual é a política, então, que o senhor pensa que possa ser a política para o Brasil, que é esse país que o senhor mesmo notou que é tão importante na sua viagem? Primeiro, uma propaganda aí. Quer dizer, eu fiz a viagem e 2 dias depois que eu cheguei da viagem, estava na página do MCT da internet o relatório completo da minha viagem. Eu lerei, tá? Então, quer dizer que os leitores, mct.gov.br, que é uma página que nós estamos, inclusive, querendo melhorar o mais possível, também, e a do CNPq também, para tornar o mais transparente possível tudo que a gente faça lá no Ministério. Agora, em relação a esse problema, primeiro, eu acho que essa discussão entre pesquisa básica e aplicada, pelo que eu ouço dos cientistas, está ficando um pouco superada, porque cada vez fica menos a diferença entre uma e outra diminui. Eles sabem melhor que eu isso. Aí. Pergunta para o Pérez e para o Sérgio, que são os cientistas daqui. Quer dizer, mas, porque o prazo entre você desenvolver uma ideia nova e ela se transformar numa possibilidade de inovação, quer dizer, diminuiu muito, através dos séculos e dos últimos 100 anos, dos últimos 50 anos, vai diminuindo cada vez mais. Agora, por outro lado, mas sempre existe esse problema. Agora, veja, é fundamental que nós tenhamos, por exemplo, físicos teóricos, ou astrônomos, ou biólogos puramente teóricos de alto nível. Eu acho que é importante isso, inclusive para efeito da educação. Nós sabemos que em educação, hoje, de manhã, eu estive dando uma aula inaugural na Universidade de Cândido Mendes. E tinha lá uma ilustre senhora, uma grande educadora, dona Mirtes, eu esqueci o sobrenome dela. E ela sentou ao meu lado no almoço, em seguida. E ela me dizia assim, mas eu acho, o senhor não acha que é muito importante uma educação geral? E eu falei, claro que eu acho.
Então, a educação geral exige também que você tenha, que o Brasil tenha domínio de coisas muito básicas e fundamentais. Precisa saber filosofia, né, Janotti? Né? Precisa saber física, precisa saber biologia básica, precisa saber essas coisas. Se nós ficarmos só no pratiquinho, nós perdemos a batalha, perdemos a capacidade de pensar. Eu quero pegar uma carona na Mônica. É o seguinte. A posição do Janotti minha é que tudo, no fim, é problema de investimento. Em ciência básica, em todo o mundo, o investimento é estatal. Isso. Basicamente Claro, é estatal. sem dúvida. Em investimento em aplicada, existe uma parceria ou existe uma política, dependendo do determinado momento, que se o setor quiser, tem o Exim Banks da vida, etc., que você investe a juros baratos para desenvolvimento, etc., e com isso faz com que a indústria entre em determinadas áreas que se chamam estratégicas ou necessárias para o desenvolvimento. Isso frequentemente aconteceu. Um dos nossos maiores problemas é quando a gente olha e sabe que a indústria brasileira alberga menos de 1% dos pós-graduandos brasileiros, então a gente fala, onde é que está a pesquisa de desenvolvimento tecnológico na indústria brasileira? Ela não existe. E é aí o ponto fundamental do como é que nós vamos instituir que a indústria média e pequena e média passe a investir em ciência, já que a grande indústria faz pesquisa da matriz. Quer dizer, como é que nós vamos induzir? Nós sabemos que nos países desenvolvidos, o mesmo o senhor acabou de falar, que incentivos fiscais não resolvem. Então, realmente, incentivos fiscais não resolvem tudo. Ele tem que ter uma parceria com o investimento da própria indústria. A própria indústria, se a gente pegar de medicamentos, investe entre 3% a 15% do seu capital, o seu lucro ou capital em pesquisa. Então, a indústria nacional não está acostumada a isso. Quer dizer, ela não tem essa tradição. E principalmente porque se ela for pegar os juros, é 3 a 4 vezes maior do que a internacional, então ela está morta do ponto de vista de inovação. Se nós não tivermos um banco que seja capaz de investir ao mesmo nível internacional em inovação, nós não vamos sair. Olha, eu fui citado, posso completar? Pode. Porque a questão, ao meu ver, não é só de investimento, é de investimento, mas da forma de investimento. É isso que eu estou batendo, para que a minha mensagem hoje não está pegando. O que eu quero saber é o seguinte, certo? Que política nós vamos ter para decidir que tal montante vá para esta ou aquela pesquisa, este ou aquele investimento na parte cultural? Porque uma coisa está havendo uma enorme mudança. Tanto no caso das universidades, que são os institutos de pesquisa, quanto das próprias indústrias. Eu acabo de receber, essa semana no SEBRAP, algo que quase em 30 anos nós nunca tivemos. Nós tivemos um auxílio de 248 mil reais da Volkswagen para o futuro projeto do SEBRAP, pago hoje. Isto é, isso nunca houve, nunca houve. O que significa? É extraordinário. Nunca houve, quer dizer, de uma indústria que viesse, uma empresa que viesse financiar algo que não é tecnologicamente ligado a ela, nunca houve no SEBRAP. E eu nunca soube disso na universidade. O que acontece é o seguinte, por que aconteceu isso? Porque houve uma simbiose, tal como você disse naquele painel, ou no futuro painel, em que houve foi possível chegar a uma conciliação de interesses. Ora, o que nós estamos vendo hoje é uma enorme dissociação entre a comunidade científica, de um lado, nas suas instituições que precisam ser reformadas, e os órgãos governamentais que estão sendo reformados. Isto é, não se vai fazer a reforma que você está propondo dos investimentos sem uma reforma das universidades federais, sem a reforma dos institutos, assim por diante. Isto é, se nós não soubermos como é que essas instituições vão funcionar, nós não faremos esse salto. E isso é urgente, a meu ver. Bom, então aí são vários problemas. Quer dizer... Ministro, eu me permitiria tornar um problema complicado, um pouco mais complicado, porque eu acho que foram colocados dois polos que de longe não esgotam a questão. Dois polos, certo? Você vai pôr o terceiro agora. A questão do investimento, o grande gargalo da pesquisa no Brasil, certamente, é a falta de pesquisa em ambiente empresarial. Isso. Certo? Não há dúvida quanto a isso. E o maior testemunho disso é que nós, embora sejamos 1% da produção
mundial de papers indexados no Institute for Scientific Information, tanto quanto a Coreia. A Coreia é 1% das patentes dos Estados Unidos. E nós somos 1/30 do número dado pela Coreia. Quer dizer, nós temos uma produção quase nula de patentes. Para nós aumentarmos essa produção de patentes, que é o resultado típico de pesquisa tecnológica, é necessária uma política agressiva, certo? Que obviamente, e é de ação governamental sim. As pequenas empresas nos Estados Unidos são financiadas a fundo perdido por programas que mobilizam mais de $1 bilhão por ano. Certo? Ou nós reconhecemos isso aí, certo? Como uma coisa imperiosa, como um ato imperioso, certo? Para gerar esse movimento da pesquisa, do conhecimento e do pesquisador para o ambiente empresarial, ou a pesquisa vai se fazer uma autofagia no ambiente acadêmico, certo? Que já tem seus problemas. E se nós não gerarmos um espaço para o pesquisador migrar para o ambiente empresarial, nós vamos ter os problemas que o professor Janotti mencionou agravados. Então, veja, eu estou de pleno acordo com você, quer dizer, estou de pleno com os que fizeram as perguntas, mas assim, você até um certo ponto respondeu uma parte da pergunta que o Sérgio fez. Quer dizer, eu inclusive hoje estive na FINEP e dizia lá que nós precisávamos aumentar, quer dizer, o apoio a pequenas empresas com alto componente tecnológico. Quer dizer, dando financiamento de um lado, bem separado do apoio, mas que esse apoio também precisava ser dado. Né? Portanto, estamos de acordo com isso. Em relação a incentivo fiscal, eu sou a favor de incentivo fiscal. Quer dizer, eu acho que incentivo fiscal na área tecnológica é muito necessário. Já houve na área de informática e deu resultado. E veja, eu estive agora nos Estados Unidos, que está lá, e a maior surpresa, porque lá os Estados Unidos é o país dos neoliberais, né? Pelo menos eles ficam nos ditando regra o tempo todo de que nós devemos, que tudo deve ser mercado, mercado, mercado e mercado. Pois eu fui lá e cheguei lá, fui visitar o Congresso, fui visitar a Comissão de Ciência e Tecnologia do Congresso americano. Fui recebido primeiro pelos assessores do presidente da comissão, que é um ilustre senador de Wisconsin, republicano, né? Que me disseram, a lei mais importante que nós temos aqui nesta comissão é a lei de incentivo à tecnologia. Como essa lei é basicamente o seguinte, para todo investimento em pesquisa e desenvolvimento, as empresas podem jogar como despesa 2 vezes. Falei, interessante isso. Aí fui falar com o senador não, o deputado, desculpe, o deputado Sensenbrenner, James Sensenbrenner. E o deputado disse, nós temos essa lei, né, mas eu não estou satisfeito com ela. Eu falei, já vai ver que ele vai acabar com a lei. Eu disse, não, quer dizer, essa lei é votada todo ano no Congresso, aqui nessa casa. Isso dá estabilidade para os empresários. Eu quero torná-la permanente. Muito bem. Então, eles fazem isso, mas depois ficam nos ditando, né? Então, vamos, esse negócio não é sério, quer dizer, a gente tem que tratar de defender os nossos interesses com os nossos critérios. Né? Agora, por exemplo, nós estamos profundamente, o Ministério e o Ministério do Desenvolvimento, estamos profundamente comprometidos com a renovação da lei de informática, que tem sido muito importante para o desenvolvimento da indústria de hardware, não tanto de software, de hardware no Brasil. O Brasil é o único país da América do Sul que tem uma indústria de hardware. Então, quer dizer, isso está agora no Ministério da Fazenda, eu espero que seja rapidamente resolvido, o Presidente da República tem mostrado seu interesse por essa renovação, né, de forma que eu espero que isso aconteça. Em seguida, vamos discutir outros temas, né, porque realmente é muito importante. Você tem toda a razão, Sérgio, que é impossível ter desenvolvimento econômico com taxa de juros para pequena, para média e para grande empresa. E tanto assim que nos últimos 20 anos, a taxa de crescimento do Brasil foi, em termos per capita, cerca de um quarto do que foi nos 40 anos anteriores. Né? Quer dizer, por quê? Porque nós perdemos a estabilidade macroeconômica. Né? 15 anos de alta inflação, 4 anos de câmbio sobrevalorizado. Agora essas duas coisas foram superadas. Quer dizer, e como essas duas coisas foram superadas, tanto a inflação quanto o câmbio sobrevalorizado, eu vejo uma perspectiva de crescimento para o Brasil nos próximos 3, 4 anos muito grande. A taxa de juros vai baixar, já está baixando, o Banco Central está agindo muito competentemente nessa área, quer dizer, e nós vamos ter um crescimento bastante grande durante 3 a 4 anos. Por quê? Porque nós temos capacidade ociosa, né, de mão de obra, de capital e até de tecnologia. Agora, se nós não investirmos firme em tecnologia,
em seguida, né, não é em seguida, já, né, quer dizer, porque para aproveitar, nós vamos ter a restrição tecnológica vai ser fundamental para o Brasil. Porque enquanto você estava crescendo a taxas ridículas que nós crescemos nesses últimos anos, né, a tecnologia não foi a grande restrição. Né. Quando eu disse isso uma vez na FINEP não, no CNI, e as pessoas não entenderam. Eu disse, olha, a grande restrição dos últimos 20 anos, a constraint, como dizem os economistas, a restrição ao desenvolvimento do Brasil foi macroeconômica. Foi a instabilidade macroeconômica, foi a alta inflação, foram os altos juros, né, foi o câmbio valorizado. Agora, né, mas já a restrição macroeconômica, a restrição tecnológica e a restrição poupança e investimento vão ser fundamentais. Inclusive porque, só para completar, houve uma discussão muito grande entre os economistas nesses últimos 30 anos, porque os economistas, desde Marx, Schumpeter, Keynes, né, os grandes economistas do desenvolvimento, afirmavam que o fundamental no desenvolvimento era o investimento. E que no investimento, já Marx e Schumpeter diziam com muita força, vinha incorporado o progresso técnico, tecnologia, junto com... Mas as duas coisas vinham uma junto com a outra. E você disse aí, o fundamental é o investimento, parece que você concorda com eles. Né? Aí veio toda uma ideia neoclássica, do mainstream, etc., do mainstream econômico, neoclássico, quase neoliberal, que veio dizer o seguinte, não, quer dizer, o investimento não é tão importante, importante é a tecnologia como uma coisa que exista no espaço etéreo. Né? Mais recentemente descobriu-se que isso é uma grande tolice, e as pesquisas reiteradas confirmaram as velhas ideias. Portanto, que é fundamental que haja investimento junto com incorporação de progresso técnico. Então, agora, isso é absolutamente fundamental. Eu quero pegar um arroz e feijão aqui que nós não estamos pegando. Os cientistas brasileiros estão alarmados. Um minutinho só. Agora eu vou voltar com o Janotti aí. Bom, agora, Janotti, eu tentei responder a parte com a empresa. Agora você colocou um outro problema. Quer dizer, que é o problema... Né? Primeiro você falou de uma desassociação entre os cientistas e o Ministério de Ciência e Tecnologia. Eu não sinto isso. Quer dizer, entre o governo pode ser, mas porque o governo é uma coisa mais ampla, mas entre os cientistas e o Ministério de Ciência e Tecnologia, eu não tenho sentido isso. Quer dizer, eu acho que os cientistas sentem, quer dizer, o Ministério, o CNPq, a FINEP, quer dizer, como coisa deles. E é mesmo. Né? Quer dizer, e é fundamental que seja. Né? Quer dizer, coisa deles, porque eu tenho dito, inclusive, que a política de ciência e tecnologia no Brasil é uma coisa que começou há 50 anos atrás, com a fundação do CNPq em 1951, e ela tem continuidade. E tem continuidade por quê? Porque ela é muito bem cuidada pelos próprios cientistas. Né? Quer dizer, e os governos que mudam, etc., têm respeitado isso. Né? Eu acho isso fundamental. Então, agora, você tratou de um outro assunto, que é o problema da universidade. Aí, né, nós sabemos que existe um problema muito sério, né, que o ministro Paulo Renato está tentando resolver, que é o problema da autonomia da universidade. Enquanto a universidade brasileira não for autônoma e responsável, né, nós não teremos realmente uma universidade eficiente e de boa qualidade. Eu estive agora na Inglaterra, por exemplo, houve uma reforma enorme na Inglaterra que tornou as universidades muito mais autônomas e muito mais responsáveis. Quer dizer, e elas são... A Universidade de Cambridge é avaliada cada 4 anos, por exemplo, na sua pesquisa e publicações, como todas as demais universidades. E eles entram numa competição terrível para mostrar qualidade, porque senão eles perdem recursos para pesquisa violentamente. Então, isso é fundamental que aconteça no Brasil também, e não tem. Mas isso está sendo... Eu espero que os cientistas que pensam tão bem a ciência também pensem melhor a instituição da universidade, que eles têm fracassado nisso. Para finalizar, ministro, nosso tempo está acabando. Aliás, nosso tempo já acabou. A pergunta é a seguinte: como é que se faz tudo isso com a retração do orçamento que está existindo? São 718 milhões o orçamento do Ministério de Ciência e Tecnologia esse ano, não é isso, ministro? Não, 718 é o dinheiro para fomento. O orçamento como um todo é 1 bilhão e pouco. Mas desses 400 mil estão contingenciados, sobram 300 mil, não é isso? Não, bom, veja, o que houve de corte, o que houve de corte no orçamento em relação, quer dizer, em relação ao que foi executado no ano passado, o que nós imaginamos que vai haver, porque tem que ver o que vai ser executado este ano, é coisa de mais ou menos 10%, não é mais que isso. Quer dizer, o MCT foi um dos ministérios que menos sofreu corte. Quer dizer, na parte de bolsa de estudos nós não tivemos corte nenhum, isso foi fundamental para que
o corte geral fosse relativamente pequeno. De qualquer forma, 10% pesa, viu? Então, como é que vai fazer tudo? Como o dinheiro é pouco, né, é realmente importante que a gente consiga mais recursos, mas eu acho que nós só conseguiremos mais recursos quando nós vamos retomar o desenvolvimento. Não, ministro, e nós vamos retomar o desenvolvimento, Marcos, mas, ministro, não é mais 4% o que era esperado de queda do PIB. O senhor disse que era 5%, eles disseram que era 4%. Agora dá para refazer as contas. Eu espero que então sim. se dá para refazer as contas. Quem sabe. Os pesquisadores de qualquer forma, esperar. os economistas, felizmente, estavam completamente equivocados quanto àquela famosa queda. Não é a primeira vez, não é? Não é a primeira vez, não. Não é a primeira vez. Os pesquisadores vez. podem esperar algum tipo de reajuste nas bolsas, que é uma pergunta frequente aqui? Não, nesse momento não há nenhuma perspectiva de reajuste das bolsas. Para fechar, ministro, o senhor espera, então, que a retomada do desenvolvimento já se dê agora, a partir do segundo semestre? Já está se dando. Há 2 meses atrás, eu escrevi um artigo em que dizia um novo rumo para a economia brasileira, em que eu dizia que, dada a devaluação do câmbio, que resolvia esse problema fundamental, o da inflação já tinha sido resolvido com o plano real, que nós agora íamos retomar o desenvolvimento num novo rumo, usando mais os nossos próprios recursos em vez de contar com a poupança alheia, o que é fundamental, e usando mais os nossos critérios em vez dos critérios do exterior, o que também é fundamental, e eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil. E nós vamos retomar o desenvolvimento no ano que vem. Mas eu acho fundamental, para que esse desenvolvimento se sustente, que nós investamos muito em educação e em ciência e tecnologia. Ministro, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. O Roda Viva volta na próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Uma boa noite, uma boa semana e até lá. TV Nacional, uma emissora Radiobras. Os projetos A Troca de Experiência, o Ensino Fundamental. Salto para o Futuro, amanhã, às 7h45 da manhã.